que eles comem? O que é que eles comem? Ovos moles, não? Vamos então avançar na próxima oradora, que achamos que realmente o ambiente é um dos temas mais essenciais ao nosso bem-estar de hoje e do amanhã. E por isso é necessário o envolvimento de todos nós para imaginarmos o futuro. Ela é uma das maiores cientistas do nosso país e a única oradora que nós tentámos convidar o ano passado e insistimos este ano. Ela já nos chamou de chatos. Sim, ela sempre telefonávamos, ela dizia, ai, mas vocês são chatos, pá. Vocês... Pronto, ela é de Cascais, não é? Temos que dar... Ela já vão perceber, ela é de Cascais. E ela, de facto, uma das pessoas, é uma das cientistas que mais sabe sobre ambiente em Portugal. E os seus conhecimentos e a sua visão vão despertar os horizontes para este tema tão importante. A próxima oradora é uma tia de... Investigadora principal da Universidade de Lisboa, onde se dedica à Sociologia do Ambiente e da Comunicação. Licenciada em Sociologia e doutorada em Sociologia do Ambiente. Autora da série televisiva Portugal, um retrato ambiental e de vários livros. Faz parte do núcleo de fundadores do Observa, Observatório de Ambiente, Sociedade e Opinião Pública. Coordenou o grupo de trabalho no âmbito da Comissão Nacional da Unesco para a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Responsável pela coluna Qualidade de Vida do Jornal Expresso desde 1990 e é a Luísa Schmidt. Olha, desculpa lá. O que é que vamos fazer agora aos papelinhos? Então dedas para o lixo. Não, temos que pôr na reciclagem. Luísa. Não é verdade? Estava tudo Vai, muito bem. Bem, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E agora vamos entrar um bocadinho na parte deprimente da tarde, não é? Falar, não, diz ali o Ângelo, mas vamos fazer aqui uma resenha sobre algumas questões ambientais e depois pensar o seu futuro. E eu trouxe, ver se esta geringonça funciona. Funciona, está a funcionar. Então, nós temos, um dos problemas principais que nós temos atualmente é o impacto das alterações climáticas. E um deles, já se sabe que um dos impactos principais tem a ver com a subida do nível médio do mar e tem a ver com, aqui nesta zona, sabemos que é uma zona bastante macerada por estes temas, por estes problemas, e como podem ver na fotografia, o que vai acontecer no futuro, e já está a acontecer em muitos sítios, é o mar a roubar terreno a Portugal. E esta funciona. Subida do nível médio do mar, portanto, veem isto, e portanto o que vamos ter é o território a perder. E vamos ter um Portugal mais magro. Portugal vai emagrecer e já sabemos que uma das razões é exatamente esta, é inevitável, todos os estudos internacionais o dizem, vamos ter aqui um problema, portanto vamos ter que nos organizar de outra maneira com a subida de nível do mar, com a erosão costeira, com as tempestades marítimas, tudo isso. Outro problema é a seca. Portugal vai ter já tem problemas de seca e vai ter muito mais, portanto o país vai se tornar mais seco, sobretudo, aí não é aqui nesta zona, mas vai ser no sul e no centro e vamos ter... Portugal é uma seca. Portanto, é outro dos problemas das alterações climáticas ao qual não podemos fugir, mas nós, o que é que vai acontecer com estes problemas de litoral? É que o país, neste momento, apinha-se na zona litoral, portanto, nós temos quase um contínuo desde lá de cima de Braga até Setúbal, portanto, é onde se concentra a maior parte da população portuguesa, quase 70% da população situa-se aí, e o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que, de certo modo,
deslitoralizar o país. E isso faz com que o país, que é muito inclinado para o mar, se calhar passe a ser uma jangada mais equilibrada, porque as pessoas vão ter que sair de muitos destes sítios. E de outros sítios onde vão ter que sair é, por exemplo, dos subúrbios. Os subúrbios de Lisboa e do Porto, sobretudo os subúrbios de Lisboa e Porto, acumulam muitas pessoas, mas não é só isso. Acumulam muita construção que não tem qualidade. E esta construção, mais década, menos década, está condenada a ter que ser demolida. E talvez seja a altura de nós pensarmos, aqui há uns anos, o arquiteto Ribeiro Teles teve uma ideia muito boa, que era, justamente por causa dos subúrbios e dos prédios de má qualidade, fazia-se uma demolição desses prédios, punha-se os restos no aeroporto de Lisboa, que também vai sair dali a prazo, e fazia-se ali um novo Monsanto. O novo Monsanto era uma boa ideia, com os restos das construções. Outra coisa que vai acontecer é mudanças na biodiversidade. A Ana Galvão já me facilitou um bocadinho a vida, porque falou de vários animais, mas há uma coisa que vai acontecer, que é a mudança das espécies, por exemplo, no mar. O atum já anda a rondar o Algarve, mas se calhar vamos ver baleias a saltar em Ilhavo, porque na realidade já estão a mudar e irão mudar muitas espécies que por aqui andam. Outra coisa vai ser a floresta. A floresta vai mudar e vamos ver se calhar em Ilhavo, ou pelo menos nas beiras, portanto, os floreiros, a tendência é que o montado venha suba, comece a subir cada vez mais no país e se instale, por exemplo, nas beiras e no norte, porque entretanto, ele está a morrer no sul. Há uma coisa que não vai mudar nunca, não mudou em 68, que é ninguém ainda conseguiu fazer o cadastro. Em 2068, apesar de ser algo que o Filipe Folk já falava no século XIX, toda a gente falava no século XX e toda a gente fala no século XXI, é pés de chumbo. Ninguém conseguiu fazer o cadastro em 2068, depois destes anos todos. Depois, a água. A água vai ser um produto absolutamente luxuoso, não é? Vai se tornar um produto... Vamos todos beber água como hoje bebemos barca velha ou coisas desse género. Mas vamos continuar a beber, porque, entretanto, em 2068, Portugal conseguiu manter as suas florestas, conseguiu investir no ambiente e, portanto, vai ter uma água, nós vamos continuar a ter acesso à água, embora tenhamos que ter muito mais cuidados e atenção com ela. Outra questão que vai mudar é o perfil energético do país. Portugal é o país com o maior número de horas de luz solar na Europa e o país vai se tornar um país solar. Vamos ter praticamente todas as casas cobertas com painéis, vamos ter, outra coisa que vamos ter é muito mais mobilidade elétrica, portanto vamos deixar muito os carros, pelo menos aqueles que não são a eletricidade, e vamos começar a andar, vamos ter o país coberto com a Geringonça já disse que vai pôr novos comboios, metropolitano, esperemos que sim, que também não faça aqui pés de chumbo, mas vamos ver, vamos andar mais de comboio. Há uma coisa que já não vamos ter, que é rotundas, é uma boa novidade. A boa novidade, as rotundas com aqueles macacos que se põem no meio, e aqui é a boa notícia, é que vamos deixar de ter tantas rotundas, somos o país também com o maior número de rotundas da Europa. Depois, outra coisa que vai mudar completamente é a agricultura. A agricultura, vamos todos plantar em todo o lado, portanto vai haver as nossas paredes, os nossos telhados, tudo vai ser plantado e cada um vai ser um agricultor. Vamos todos transformar-nos em agricultores, sobretudo de produtos frescos, e serão biológicos, esperamos, não é? E tem que ser, para as pessoas não se ficarem contaminadas com os pesticidas, e, portanto, esta vai ser uma matéria, porque ainda por cima nós sabemos que a importação de comida vai ficar não só cada vez mais cara, como também emite muito CO2, ou seja, vai ter impactos nas alterações climáticas. E por causa disso, e não é só isso, a comida, por exemplo, vou-vos aqui um exemplo, a Amazónia. Aquele risco ali é o quê? É a produção pecuária, é a produção de carne. Cá está. Nós vamos ter que comer muito menos carne. Porquê? Porque estamos a dar cabo das florestas,
das florestas, sobretudo a floresta amazónica, mas também, e das outras florestas tropicais, mas também todo o problema dos gases, do metano que estes gados deitam e também dos pesticidas que são utilizados para a alimentação e as rações e até por eles próprios, as hormonas, tudo isso, e que depois vão parar ao mar, às águas, ao solo e estão a contaminar. Em 2068 vamos ser muito mais inteligentes e, portanto, não vamos comer tanta carne. Até lá vamos reduzindo. Depois há outra coisa que é, nós vamos, entretanto, uma geração passou, uma geração muito mais culta, as novas gerações muito mais atentas ao ambiente, vão cuidar dos nossos parques naturais. Eu pus ali aquele, podia meter também. A Ria de Aveiro não é parque, não é uma área protegida, mas tem várias zonas que poderiam ser. Há a Pateira de Firmentelos aqui ao pé, e portanto nós vamos cuidar da natureza, até porque, como a Ana dizia há pouco, para termos alimentos nós precisamos ter polinizadores, não é? Precisamos ter a natureza a funcionar para podermos alimentar-nos. Portanto, nesse aspecto, esta geração é uma geração que vai ser cada vez mais cuidadora do ambiente e das áreas protegidas, cá estão elas. Não vão aparecer coisas destas. Portanto, isto é o Tejo deste ano, todos se lembram, isto vai ser erradicado em 2068, não vai haver nada disto, podem tentar ver televisão, mas isto vai fazer parte da RTP Memória. Já não vai haver estas cenas, porque já ninguém admite isto, portanto, ninguém nem isto, não é? Isto também é uma imagem deste ano no Tejo, ninguém vai tolerar este assunto, isto são imagens do passado. Estão neste momento a ver a RTP Memória 2068. Depois, entretanto, uma coisa muito importante é que os economistas também de repente acordaram. Os economistas, que são esses cientistas que adivinham e depois aquilo sai tudo errado e nunca ninguém lhes faz nada, não é? Se houvesse cientistas, aqui há tempos estava com outros cientistas de outras áreas, geólogos e tal, bem, se nós nos enganássemos já tínhamos sido expulsos de todo lado. Eles estão sempre a enganar nos modelos e depois aparecem outra vez sem nenhuma culpabilidade. Mas, na verdade, o que acontece é que eles, em 2068, finalmente perceberam o óbvio. Perceberam que sem cuidar do ambiente, não havia hipótese nenhuma de a economia prosperar. E então enveredaram por aquilo que, olhem, por exemplo, o Papa Francisco tem falado muito da questão, chama-lhe o desenvolvimento sustentável integral, até ele deu por isso, portanto, até ele aplaudiu, portanto, que é o desenvolvimento sustentável que é apoiado em 3 pilares: a sociedade, o ambiente e a economia. E nenhum é mais importante que outro. São os 3 que, crescendo em harmonia, nos vão levar a um desenvolvimento do futuro. Portanto, uma das coisas que os economistas perceberam é que a poluição do ar, por exemplo, estava a dar cabo da saúde e, portanto, saía caríssimo ao Serviço Nacional de Saúde, que já está com tantos problemas. E, portanto, acabaram com a poluição do ar para não haver tantas doenças, como acontece em alguns países que já bem vimos. Outra coisa que acabaram foi com os plásticos no mar, porque, entretanto, os plásticos estavam a dar cabo completamente, como sabemos, da fauna piscícola e, pura e simplesmente, acabaram com os plásticos. Nada disso, isto acabou, isto é uma imagem também RTP Memória, em 2068, isto já não existe. Isto é uma imagem, justamente, do que acontece em muitos sítios do Pacífico e também do Atlântico. E houve também a importância dada à biodiversidade e, como a Ana dizia, as abelhas são fundamentais. Elas estavam, em 2018, estavam em grande crise e em 2068, entretanto, toda a gente percebeu que não podia ser, porque elas são fundamentais, todos os insetos, não só para a polinização, como também para os medicamentos. Como nós sabemos, tudo quanto é medicamento vem da natureza e, portanto, começaram a achar que era caríssimo não ligar a estas coisas, ou seja, políticas preventivas. Fizeram muitas políticas preventivas porque saía muito mais caro não as fazer. E também na floresta, em vez de gastar milhões e milhões e milhões e milhões de vidas, infelizmente, e de dinheiro a combater os incêndios, resolveram fazer uma floresta biodiversa completamente diferente. Outra coisa que aconteceu é a questão da desigualdade. No fundo, diga? Não ouço. Tem que ir para o triângulo. Que horror, não sabia, desculpem. Então, o que é que aconteceu? Isto não valeu para contar para o tempo. O que é que aconteceu?
aconteceu que um dos problemas principais em termos sociais que nós temos hoje em dia em Portugal e no mundo é a desigualdade social, que é extremamente negativa e grave. E o que é que se fez? Atendeu-se a esse assunto e diminuiu-se a desigualdade social, porque essa é uma das questões centrais no mundo atual e no próprio desenvolvimento. Não podemos ter tantas pessoas fora da segurança, do nível de segurança, enquanto outras vão acumulando. Até ou quase 2% dos ricos do mundo têm mais do que 90% do resto da população. E o que aconteceu foi também verem que, em termos económicos, ecologia e economia são palavras siamesas e, portanto, se uma perde, a outra também não se podem desligar. O que é que se fez também? Começou-se, com este novo desenvolvimento sustentável, erradicou-se completamente tudo quanto era energias fósseis e poluentes e passou-se a investir naquilo que é, para nós ainda por cima é de borla, não é? Que é tudo o que tem a ver com o vento, com o sol, com o mar, etc. Energias renováveis. Outra coisa foi capacitar. E estas energias renováveis, que é cada vez mais importante haver uma transferência de tecnologia para esses outros países, porque também, se essas populações periféricas e pobres não evoluírem, somos nós não conseguimos sobreviver. Inclusivamente em Portugal, na Europa, temos a amostra do que são os movimentos migratórios, os economistas perceberam que assim não podia ser e, portanto, resolveram mudar a economia e investir muito nos países do Sul, criando lá bem-estar e prosperidade. Depois a capacidade de capacitação, a educação é a coisa mais importante e houve decisões internacionais importantíssimas. Uma delas foi acabar definitivamente com os offshores, porque eles estavam a contaminar completamente a economia internacional, a economia global e acabou-se com eles. Foi uma grande medida esta que está ali do barco. Outra coisa foi que toda a questão da mobilidade elétrica, tudo é elétrico e já nem é preciso minerais para isto, porque aquela cientista que está ali, que é a Elvira Fortunato, conseguiu, estou quase a acabar, conseguiu inventar os condutores de papel e, portanto, já não foi preciso explorar mais nada através de papel, faz-se condutores. E toda a gente, todas as idades, até aos 200 anos, conseguiam andar de carro porque já não precisam de condutor. Só precisam de tirar uma carta informática. Os robôs que, entretanto, apareceram, passaram a pagar impostos e, portanto, isso ajudou o serviço de toda a nossa segurança social. Desapareceram muitos empregos por causa dos robôs, mas apareceram imensos empregos ligados às questões ambientais e ligados às alterações climáticas, imensos. E isto também, lixo deixou de existir. A palavra lixo foi erradicada do dicionário em 2068, porque tudo é aproveitável. Há bocado estavam a brincar aqui com a reciclagem, mas tudo passou a ser aproveitado. Tudo. Não há lixo, só há matéria-prima. E cá está esta coisa. E, entretanto, inventámos o gerontoturismo, porque fizemos um país de tal maneira saudável do ponto de vista ambiental que vieram para cá. As pessoas de meia idade, de 100 anos, vieram todas para cá passar a usar as nossas termas e a beneficiar do nosso bom ambiente. E nós, toda a população, todos nós, tornámos-nos ambientalistas. Porquê? Porque percebemos que temos que viver com mais qualidade e melhor. E, portanto, isto generalizou-se. Hoje, aquilo que é visto assim como uma coisa um bocadinho estranha, em 2068, tornou-se a forma vulgar de estar na vida. Aí outra coisa, só uma coisa, tenho a má notícia. A má notícia é esta. Não posso ser otimista relativamente à alimentação. Estou quase a acabar. Porquê? Porque a alimentação em 2068 vai trazer novas iguarias para os nossos pratos, entre elas os insetos. Nós sabemos, não só porque eles existem muitos, mas vamos ter minhocas, caravelhos, tudo isso, percevejos, tudo vamos ter que comer, porque há imensos, têm imensas proteínas, e digo-vos uma coisa, eu já experimentei biscoitos de escaravelho e não vos aconselho. E por isso, aproveitem, enquanto... Aproveitem as coisas ótimas que têm aqui nesta zona. Já hoje falámos do pecado dos ovos moles
e vamos continuar a ter, vamos aproveitar isto, porque até se podem tornar espécies em vias de extinção. Portanto, toca a comer. Há uma última coisa que eu vos queria dizer, é que em 68 nós não vamos dispensar, mesmo com os robôs, com tudo, não vamos dispensar uma coisa, que é a memória e a importância da sabedoria que as pessoas que nessa altura tiverem 150 anos têm que nos trazer. Portanto, a memória vai continuar a ser a memória e a sabedoria acumulada por aqueles que hoje são idosos e alguns até se chamam velhos, mas daqui em 68 vão ser apenas pessoas com 3 algarismos na idade. Muito obrigada.